Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do Dr. Paulo Fernando da Costa Lacerda. Dr. Lacerda, o doutor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Perfeito. O doutor conhece as regras, eu vou lhe advertir apenas por força de lei que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. E dito isso, eu vou passar a palavra aqui de imediato à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o doutor como testemunha. As perguntas então, doutor. Bom dia, doutor Paulo Lacerda. Bom dia. Doutor Lacerda, o senhor, durante o governo do ex-presidente Lula, o senhor ocupou dois cargos muito importantes voltados ao combate, dentre outras coisas, que tem atuação também no combate à corrupção. Foi diretor-geral da Polícia Federal e ex-chefe da BIM. Eu gostaria de começar com o cargo de diretor da Polícia Federal. O senhor pode explicar o período em que o senhor ocupou esse cargo? Em 2002, com a eleição do presidente Lula, eu fui convidado pelo ministro Márcio Tomás Baixo, que já estava indicado para ser o ministro da Justiça, e ele me convidou para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Eu assumi esse cargo no dia 8 de janeiro de 2003 e fiquei até setembro de 2007. Correto. Doutor Lacerda, nesse período de 2003 a 2007, em que o senhor ficou no cargo de diretor da Polícia Federal, o senhor teve autonomia para atuar e exercer as funções inerentes ao cargo? Sem dúvida. Foi uma das condições que eu apresentei ao então ministro Márcio Tomás Baixo, que a Polícia Federal tivesse independência no seu trabalho, e assim foi observado. Correto. Não houve, nem da parte do ministro Márcio Tomás Bastos e nem da parte do ex-presidente Lula, nenhuma interferência no trabalho do senhor, nenhum pedido para que não houvesse determinada investigação? Não houve não, absolutamente. Ao contrário, eu tive sempre apoio. Correto. O senhor poderia nos fazer uma exposição nesse período de 2003 a 2007, a Polícia Federal, durante o governo do presidente Lula, ela foi equipada, recebeu incentivos como aumento de salários para os servidores? Quer dizer, como é que foi o governo do presidente Lula nesse período em que o senhor exerceu o cargo de diretor da Polícia Federal? Em 2003 foi um ano um pouco mais difícil, mas ali já estabelecemos a retomada do processo de modernização da Polícia Federal. Havia um convênio, um acordo de financiamento internacional para a modernização da Polícia Federal, inclusive tinha tido todos os trâmites legais, passado pelo Senado, etc., e estava parado. E nós conseguimos retomar, com o apoio do Ministério, do Governo em geral, conseguimos retomar. E isso representou recursos orçamentários e financeiros, permitindo que a Polícia Federal adquirisse equipamentos, na época, os melhores do mundo, numa parceria França e Alemanha. Então, o nosso Instituto de Criminalística foi modernizado, com, inclusive, construção da sua nova sede em Brasília. O Instituto Nacional de Identificação recebeu o equipamento EIFES, que na época era uma grande novidade, e nós, com esse recurso, pudemos também construir as nossas unidades. E, a propósito, eu lembro que nós inauguramos
naquele período, houve a construção e inauguramos a Superintendência de Curitiba, da Polícia Federal, e a Delegacia de Foz do Iguaçu, que é a maior delegacia da Polícia Federal no Brasil. Portanto, para não citar outras, e houve também, neste período, a autorização para abertura de concursos, que a Polícia Federal daí conseguiu a autorização para abrir concursos para cargos policiais e de apoio administrativo, que praticamente dobrou o efetivo na época. Também houve a reestruturação administrativa da Polícia Federal no período. A Polícia Federal tinha uma estrutura administrativa que era entre as mais acanhadas do Serviço Público Federal, e nós conseguimos criar 7 diretorias em Brasília, elevar o nível das superintendências regionais em termos de DAS. Enfim, foi um período muito propício para a Polícia Federal expandir as suas atividades. Correto. Eu li, inclusive, eu não sei se é correto, mas o senhor, inclusive, chegou a utilizar numa entrevista a palavra refundação da Polícia Federal durante esse período. É correto, quer dizer isso, que em virtude de toda essa reestruturação, essa atenção dada durante o governo Lula à Polícia Federal, houve uma espécie de refundação da Polícia Federal? Não, eu não utilizei essa palavra, não. Eu reafirmo que foi um processo muito importante para a Polícia Federal, mas a Polícia Federal é um órgão bastante antigo, vem desde de 1944 e vem crescendo. Eu devo ter afirmado isso que eu lhe disse anteriormente, que houve um apoio grande por parte do governo, o ministro da Justiça à frente, o próprio presidente Lula também nos apoiou nesse sentido, e houve uma reestruturação. Eu não diria refundação, eu acho que é uma palavra que não se adequa. Talvez tenha sido reestruturação mesmo. Nesse período, quer dizer, em virtude dessa reestruturação e dessa autonomia, a Polícia Federal logrou realizar operações voltadas ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro? Uma marca desse período foi o nosso trabalho de metodologia operacional. Eu reuni entre os meus assessores, nas diretorias da Polícia Federal, colegas bem experientes, antigos, e uma das inovações, se é que a gente pode dizer, é uma nova metodologia de trabalho operacional. A Polícia Federal sempre realizou grandes operações, mas ela ficava dispersa. Nós passamos a adotar uma metodologia em que se investigava com as autorizações judiciais de quebra de sigilo, em absoluto sigilo, e depois, ao chegar um momento propício, novos pedidos eram feitos ao judiciário, e aí vem a inovação, porque antes as operações eram realizadas em determinadas cidades. O que tivesse como consequência outro estado, isso seria depois investigado por carta precatória, enfim, passaria para o outro estado. E nós passamos a adotar essa metodologia de utilização de um grande contingente de policiais em operações simultâneas pelo Brasil, e com isso aumentou bastante a eficiência do trabalho. Tem até uma marca desse período também, que nós entendemos que as primeiras operações da Polícia Federal deveria ser para apurar crimes praticados por policiais federais. E a primeira operação foi a chamada Operação Sucuri, que foi no estado do Paraná,
na região de Foz do Iguaçu, onde se prendeu vários policiais federais e rodoviários federais. De modo que essa metodologia ela foi muito positiva. E também aplicada no combate à corrupção, lavagem de dinheiro? Sim, sim. A corrupção ela está sempre ao redor do crime organizado, né? Eu diria que é praticamente impossível não existir corrupção quando se apura crime organizado. Em qualquer área, até mesmo no tráfico de drogas, sempre tem algum envolvimento de policiais ou servidores públicos nos diversos níveis. Perfeito. Doutor Lacerda, e o senhor pode falar um pouco como é que era o trabalho da Polícia Federal em relação a outros órgãos do governo federal, como COAF, Banco Central, CGU, enfim, dentre outros órgãos? Quer dizer, havia, durante o governo do presidente Lula, uma atuação sistematizada, ou pelo menos com auxílio desses órgãos também do governo federal em relação às operações, às investigações da Polícia Federal? De fato, quando o trabalho dizia respeito a um determinado segmento que poderia contar com o apoio de um órgão público federal, a Polícia Federal recorria a este órgão. Naturalmente, pessoas previamente elencadas, que já tinham esse perfil investigatório, e nós costumávamos trocar experiências, e assim foi na área do IBAMA, em que servidores do IBAMA, alguns envolvidos em práticas corruptas, mas também outros servidores trabalhavam na própria investigação, ajudando nesse processo de depuração. E isso foi também em relação a diversos outros órgãos. E alguma vez o senhor recebeu, ou enfim, teve notícia de algum empecilho imposto pelo governo federal para que esses órgãos do governo federal pudessem contribuir e auxiliar nas investigações da Polícia Federal? Não, absolutamente. Os demais órgãos do governo, inclusive o próprio Ministério da Justiça, a pessoa do ministro da Justiça, só tomava conhecimento desses trabalhos no dia do desencadear da operação, pela manhã. Foi até um acordo que eu fiz com o ministro Márcio Tomás Bastos para que ele não soubesse o que não fosse necessário. Então, ele tomava conhecimento quando, por volta de 8 horas, quando eu já tinha uma posição das pessoas presas. Então, eu tinha uma reunião com o doutor Márcio. Um detalhe, que naquele período eu tinha reuniões diárias, era a primeira reunião do Ministério da Justiça, era o diretor da Polícia Federal com o ministro da Justiça. Então, eu nem precisava avisar, eu apenas procurava saber com a assessoria dele se ele não viajaria, e eu o procurava logo de manhã e passava a relação. Já estão presos essas pessoas. Isto para quê? Para evitar que as autoridades, no caso o ministro e o presidente da República, fossem a uma solenidade e soubesse dessas operações através da imprensa, que ia causar até um certo constrangimento pelo desconhecimento. Então, estabelecemos que o melhor momento para não vazar a operação era justamente por volta de 8 horas da manhã, que era quando ele estava chegando no Ministério. Eu tinha uma reunião, 8h15, com ele, mais ou menos, e informava ele. Mas nunca houve nenhuma atitude, porque isso ficou claramente combinado. Correto. A partir de 2003, começou a haver, foi instituído o ENCLA, né, Encontro Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. O senhor tem conhecimento disso?
Sim, eu participei das primeiras reuniões. O juiz Sérgio Moro também foi um grande incentivador desse encontro. O primeiro encontro foi em Pirenópolis, outros aconteceram no Espírito Santo. Até por coincidência, eu estou com uma pastinha aqui, antiga, está aqui, escrito aqui, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ENCLA 2004. Uma coincidência eu sair com essa pastinha aqui e botei os documentos dentro. Correto. E essa iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro também ocorre a partir de 2003, durante o governo do presidente Lula. Sem dúvida. O ministro Márcio Tomás Bastos, ele foi para o Ministério com algumas ideias muito interessantes. Ele foi o incentivador e que criou o Departamento de Recuperação de Ativos no Ministério da Justiça, que trabalhava dentro dessa estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro, que depois se estendeu também para combate à corrupção. Correto. E nessa estratégia, ali particularmente do ENCLA, salvo engano, participam ainda hoje, cerca de 50 a 70 entidades ligadas a investigações, ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro. É correto dizer isso? Sem dúvida. Tem a participação do Banco Central, do COAF, Ministério da Fazenda, todos os órgãos que têm afinidade com o tema. Isto, na minha época, já iniciou esse processo. Hoje, pelo que eu sei, está bem mais desenvolvido. Correto. E durante o período em que o senhor participou das reuniões do ENCLA, alguma vez foi discutido o assunto de corrupção na Petrobras? Não. Na verdade, o tema era basicamente uma discussão acadêmica. Como vamos fazer para estabelecer uma estratégia nacional? Era assim que era discutido. Não entravam ali temas específicos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pelo menos até o tempo em que eu acompanhei esse encontro. Correto. No período de 2003 a 2007, em que o senhor ocupou o cargo de diretor da Polícia Federal, o senhor recebeu alguma notícia de cartel na Petrobras que estaria praticando atos de corrupção? Não, eu não tive essa informação. A Petrobras sempre teve um conceito elevado. E as investigações que chegavam, as denúncias que chegavam à Polícia Federal, elas eram investigadas. Se não houve, nessa época, uma investigação em torno da Polícia Federal, porque não chegou notícia específica envolvendo a Polícia Federal. Lembro-me que mais à frente, quando eu estava na ABIN, aí surgiu um caso na Petrobras que era o desaparecimento de um microcomputador, um laptop com informações estratégicas, técnicas da Petrobras lá em Macaé, que dizia respeito a assunto sigiloso empresarial. E aí houve as investigações, houve até a abertura de inquérito. Foi o único caso que eu me recordo até então. Correto. O senhor alguma vez recebeu, por parte do ex-presidente Lula ou de alguém em nome dele, alguma orientação para não investigar atos de corrupção na Petrobras? Não, de maneira nenhuma. Nem na Petrobras, nem fora da Petrobras. Não houve nenhuma interferência. A única observação que eu faço, e não foi atitude de governo, um ou outro parlamentar, às vezes, pediu audiência na Polícia Federal e queria indicar algum
servidor da Polícia Federal para este ou aquele cargo, normalmente superintendente regional. E aí vinha conversar comigo e eu dizia que não seria possível, porque isso já tinha sido acertado com o ministro Márcio Tomás Bastos e com o presidente Lula, que não haveria interferência. Normalmente gente do PT ou do próprio PP faziam essas sondagens e com meu esclarecimento não voltavam ao assunto. Correto. Então, na condição de diretor da Petrobras, da Polícia Federal, o senhor nunca recebeu de nenhum cidadão, de nenhum órgão de investigação, do Conselho Fiscal da Petrobras, das empresas que auditaram a Petrobras, enfim, de nenhum órgão de controle interno ou externo da Petrobras, nenhuma notícia da prática de crime, de corrupção dentro da Petrobras. Veja bem, eu fiquei um período longo na Polícia Federal. Era muito comum receber correspondências e às vezes as pessoas faziam denúncia. Eu pegava aquelas correspondências e mandava para o nosso setor de inteligência. Aí eu não posso afirmar se dentre aqueles tinha um ou outro da Petrobras, eu não sei dizer se tinha. O fato é que o procedimento correto era esse. A maioria denúncias anônimas e chegava ao gabinete e eu as abria, dava uma lida e despachava para a nossa diretoria de inteligência policial, que ela ia fazer a primeira análise do material e ver o que poderia ser feito. Agora, uma situação formal, assim, de denúncia, assinada e pedindo para apurar determinado fato, não me recordo de ter recebido. Nem do Ministério Público Federal e nem de nenhum outro órgão de controle interno ou externo. Bem, como eu lhe disse, eu ao que me recordo, não. Que fosse algo assim marcante, como hoje nós estamos vendo o que aconteceu com a Petrobras, não. Isso aí não. Não sei se o período a que se refere essas investigações, eu não estou dentro delas, eu não sei se esse período diz respeito a 2003 ou se foi mais adiante. Eu fiquei no período de 2003 a 2007, foi setembro de 2007. Nesse período, assim, algo de marcante envolvendo a Petrobras, com certeza, eu pessoalmente não recebi. Se houve encaminhamento, houve para outros setores. Correto. Com relação ao cargo de chefe da ABIN, nesse cargo, o senhor já disse que chegou uma notícia relativa a um computador da Petrobras que foi ali, teve o seu desdobramento cabível dentro da ABIN. Agora, com relação a qualquer ato de corrupção na Petrobras, de forma marcante, como o senhor disse, houve algum tipo de notícia no período que o senhor esteve lá? O senhor pode esclarecer isso? Bom, é a mesma situação. Que tenha passado por mim, não teve nada de marcante envolvendo a Petrobras. Eu considero marcante esse fato que eu lhe informei do laptop. Agora, envolvendo corrupção, que tenha passado nas minhas mãos, não. Eu fiquei na ABIN de 2007, setembro de 2007, até dezembro de 2008. Não houve nenhuma indicação. Agora, eu ressalto que esses órgãos são órgãos grandes, tem setores que atuam de maneira independente. Só quando aquilo se transforma em algo realmente relevante, aí eles levam ao diretor-geral para que tome conhecimento. Então, nem tudo que chega na forma de miudeza de uma informação, às vezes uma denúncia pequena, uma denúncia anônima, envolvendo um ou outro servidor, isso nem sempre passa pelo diretor-geral. Correto.
Esse caso específico, apenas só para deixar bem claro, esse do computador, quer dizer, a partir do momento que chegou a notícia, foram tomadas as medidas que cabiam à instituição, assim como ocorreu em relação a qualquer denúncia que ensejasse a atuação da instituição. Sem dúvida. Aliás, foi um trabalho conjunto em parceria com a Polícia Federal, porque o trabalho de polícia judiciária foi realizado pela Polícia Federal. A ABIN auxiliou na área de inteligência. Correto. A propósito, o senhor pode esclarecer objetivamente, quer dizer, quais são as funções da ABIN? A função da ABIN é assessorar a Presidência da República, em primeiro lugar, o Presidente da República, com informações estratégicas de interesse, de relevância para os objetivos nacionais. A ABIN ela tem uma subordinação direta ao ministro-chefe do GSI, é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e se reporta diariamente ao GSI. Existe uma reunião diária, existia pelo menos uma reunião diária no Palácio do Planalto, onde funcionava, eu acho que ainda funciona, o gabinete do chefe do GSI. Então, diariamente, com os setores do GSI e mais o chefe da ABIN, são tratados os temas do dia. E ali são levados à discussão os assuntos relevantes e estabelecidas, assim, algumas diretrizes para a questão. Correto. Se a Polícia Federal ou a ABIN tivesse constatado um cenário de macrocorrupção na Petrobras, isso seria papel da ABIN levar ao presidente da República essa informação? Eu acho que a ABIN, primeiramente, ela produziria algum documento de inteligência e enviaria para o chefe do GSI, que no caso, no meu período, foi o general Félix. E assim faria. Qualquer caso que fosse considerado relevante, seria feito um documento de inteligência e entregue ao GSI. Correto. O GSI, por sua vez, o GSI, por sua vez, era quem despachava com o presidente da República para tratar desses temas. Correto. E o senhor se recorda, tem algum registro de alguma vez a ABIN ter levado ao GSI alguma notícia de um cenário de macrocorrupção na Petrobras? Que eu me recorde, não houve. O senhor, no cargo de chefe da Polícia Federal ou de diretor da ABIN, tomou conhecimento, em alguma oportunidade, de que o ex-presidente Lula teria solicitado ou recebido vantagens indevidas provenientes de 3 contratos da Petrobras referentes a refinarias de Abreu e Lima e Getúlio Vargas? Eu não tomei conhecimento e certamente, se tomasse conhecimento, alguma providência haveria de ser adotada. Tá bom. Eu agradeço ao senhor, doutor Paulo Lacerda, pelas respostas e não tenho mais perguntas, excelência. Certo. Os outros defensores têm negações? Sem pergunta. Ministério Público. Não, excelência. Você de acusação. Sem pergunta. Só um esclarecimento do juiz muito rapidamente. Doutor Lacerda, é um prazer revê-lo ainda aqui no banco de testemunhas. O doutor era diretor da Polícia Federal na época das investigações daquele que acabou sendo denominado vulgarmente de mensalão, correto? Sim. A Polícia Federal participou das investigações relativamente a esse caso criminal, é correto? Sim, participou
sendo certo que era um inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, através do relator, e a Polícia Federal cumpria as diligências. Certo. Nesse período, o doutor recebeu alguma mensagem, orientação do ex-presidente a respeito dessa investigação? Não recebi não. A orientação era genérica de governo para que cumprisse os procedimentos. Uhum. Mas não especificamente relativamente a esse caso, uma orientação que vinha de antes, então. Não. Nós designamos uma equipe, um grupo até grande, e que ficou à frente desse trabalho, tentando realizar essas diligências oitivas e outras determinações do ministro relator com o máximo de agilidade. Tá bom, era o esclarecimento do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do Dr. Paulo Lacerda.